Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar da relação entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau. Podemos escrever relações entre as raízes x' e x2' e seus coeficientes a, b e c. Lembrando a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. A primeira raiz, a gente tem menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a segunda raiz, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se a gente fizer a soma dessas raízes, nós vamos obter uma relação. Então, vamos somar aqui, ó, a soma dessas raízes, vamos chamar S de soma, certo? Vou somar aqui x' mais x2'. Isso aqui vai ser igual ao seguinte, x', vamos colocar aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, mais x2', que é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, tudo aqui 2 vezes a, então vai ficar menos b mais raiz de delta, mais com menos, menos b, mais com menos de novo, menos raiz de delta. Agora, a gente pode fazer o seguinte, mais raiz de delta menos raiz de delta, a gente pode cancelar isso aí, porque isso aí vai dar zero. E depois sobrou a seguinte coisa, ó, menos b sobre 2 vezes a. Menos b é menos 2b. Sobre 2 vezes a ou 2a. A gente pode também cancelar, ó, 2 com 2. Sobrou menos b sobre a. Se nós somarmos as raízes da equação de segundo grau, nós vamos obter a seguinte relação entre os seus coeficientes. Menos b dividido por a. Isso aí é a soma das raízes de uma equação de segundo grau. E se eu fizer o produto das raízes do segundo grau, qual é a relação que eu vou ter com os seus coeficientes? Então, o produto podemos chamar de P de produto, tá? Vai ser x' vezes x2'. Vai ser igual a x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Multiplicação de frações, a gente pode fazer o seguinte, ó. Menos b mais raiz de delta, vezes menos b menos raiz de delta, sobre 2a vezes 2a. Isso aqui vai ser igual, ó. Fazer aqui embaixo, ó, 2a vezes 2a, 2 vezes 2 é 4, e a vezes a ao quadrado, 4a ao quadrado. No numerador, a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse vezes esse vezes esse, por último, esse vezes esse e esse vezes esse, ok? Então, vai ficar o seguinte, menos b vezes menos b. Menos com menos é mais, b vezes b, b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, menos com menos é mais, b vezes raiz de delta, b raiz de delta. Raiz de delta vezes menos b, mais com menos é menos, raiz de delta vezes b, b raiz de delta. Mais com menos é menos, raiz de delta vezes raiz de delta ao quadrado ou simplesmente delta. Mais b raiz de delta menos b raiz de delta. E vai sobrar o seguinte,
b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Mas lembre-se do seguinte, delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, trocando delta por isso aqui vai ser o seguinte, ó. B ao quadrado menos B ao quadrado menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Isso aqui vai ser B ao quadrado menos B ao quadrado, menos com menos, mais 4AC, sobre 4A ao quadrado. B ao quadrado menos B ao quadrado é zero. Esse 4 a gente pode cancelar com esse 4. Presta atenção no seguinte, ó. Isso aqui vai ser AC dividido por A vezes A. A ao quadrado é A vezes A, tá certo? Então, a gente pode cancelar A com A, sobrou C sobre A. Isso aí significa que a soma das raízes da minha equação é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A, certo? Podemos resolver várias equações usando essas relações, tá bom? Um exemplo aí, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. A gente vai descobrir as raízes da minha equação usando essas relações, tá bom? Sem usar a fórmula de Bhaskara. A gente vai usar apenas as relações que nós descobrimos, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos descobrir primeiramente quem é A, B e C. A é quem está acompanhado com x ao quadrado, e, portanto, é 1. B é quem está acompanhado com x, que é igual a menos 7. C é o termo independente, que é 10 positivo. Beleza? Agora, vamos lá descobrir quem é a soma, ou seja, quem é x' mais x duas linhas. Isso aí é igual a menos B, então, menos da fórmula, menos 7, que o B é menos 7, certo? Sobre A, o A é 1. Isso aí vai ser igual, ó, menos com menos é mais, 7 sobre 1, que é igual a 7. Produto. C sobre A. C é igual a 10 e A é 1. 10 dividido por 1 é igual a 10. E agora, como é que eu vou fazer para descobrir as raízes? Sabemos o seguinte, ó. X' mais x duas linhas é igual a 7. E x' vezes x duas linhas é igual a 10. Então, eu vou ter que descobrir quem são esses dois números que somados dá igual a 7 e multiplicados dá igual a 10. Começando aqui pela multiplicação, a gente sabe que 2 vezes 5 é igual a 10. Será que 2 mais 5 dá igual a 7? Ok, dá. Então, a gente acaba de descobrir o seguinte, ó. Que a minha primeira raiz é igual a 2. E que a minha segunda raiz é igual a 5. Sem usar a fórmula de Bhaskara, descobrimos as raízes da nossa equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0.